Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Edomar Cunha, mais uma vez, abordando o tema a iridologia, a janela do corpo e o espelho da alma. Você não imagina, meu amigo, minha amiga, as possibilidades da iridologia e as facilidades que a iridologia nos oferece. Trabalho há 30 anos com terapias naturais e já dou aula há quase 25 anos sobre iridologia. E eu me impressiono cada vez mais com as possibilidades, as facilidades que a iridologia nos oferece, o quanto ela economiza de tempo, de dinheiro, de sofrimento. Às vezes, as pessoas nos procuram com as mais variadas queixas. Já peregrinou por muitos caminhos, e aí eu chego no olho para resolver. A primeira exigência minha sempre é: não me conte nada. Deixa o olho falar primeiro. Mas algumas pessoas se antecipam, conseguem se antecipar e dizer: eu vim aqui por isso. Bom, vamos investigar. O olho mostra a causa, o que há por trás daqueles sintomas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês agora. Eu vou mudar a tela aqui. Estarei no cantinho da tela e eu quero mostrar para vocês algumas imagens. Este é um caso que me procurou: olho direito e olho esquerdo. Dentre várias queixas apresentadas por esta pessoa, uma delas, dor no ombro esquerdo. O ombro esquerdo fica aqui nessa região do olho esquerdo. Mas com medo de que fosse alguma coisa ligada ao coração, porque sentia um mal-estar no peito em direção ao lado esquerdo e refletia no ombro esquerdo. Bom, a gente dá atenção para a queixa do paciente, do interagente, como chamamos. Aí eu chego na íris, olho como um todo, uma estrutura média para frágil, geneticamente, com muitos pontos de fragilidade aqui ligado à área digestiva, fígado, vesícula e pâncreas, consequentemente produção de gases. Se você observar, há várias estrias aqui, que não deveria acontecer num olho cheio de rasuras, de pétalas. O olho com pétalas não deve ter estes anéis de ansiedade, anéis de estresse. Não deve ter. Se chegar a ter anéis, a interpretação muda, o valor se multiplica. Olhei o lado direito, fui para o lado esquerdo, fui para o local onde ele manifesta a queixa, tem sinais aqui de rasuras, provindo muito reflexo da zona gastrointestinal, inclusive para a região do ouvido, tendência a zumbido no ouvido. Aqui uma mancha de rigidez na região do mastoide, mas aqui está o segredo da dor no lado esquerdo. Visível, em 5 segundos, a gente acha isso aqui. Uma alteração significativa na válvula cárdia. Perguntei dos sintomas. Quais são os sintomas clássicos? O primeiro sintoma clássico é a azia, o fogo, a queimação. Nem todo mundo tem isso. Tem gente que só tem muito arrotos, gases. Tudo bem. Outros sentem uma dor profunda aqui na boca do estômago,
retroesternal, sobe para a região do pescoço. Tem gente que tem muito mau hálito, tem gente que o ácido é tanto que corrói o esmalte dentário. Mas muitas pessoas têm o sintoma de dor na boca do estômago, irradia para o peito, lado esquerdo, e ombro esquerdo, ou escápula esquerda aqui atrás, ó, na omoplata. E olha só, aqui nós temos o esôfago, logo abaixo aqui, né, olho esquerdo, 44 minutos, olha o pico do colarete, a abertura em direção à escápula. Não se pode perder um quadro desse. E hoje nós temos outras ciências, por exemplo, que também entendem assim. A osteopatia, que é muito em alta nos Estados Unidos, hoje já temos no Brasil médicos, fisioterapeutas trabalhando com osteopatia, eles também veem essa relação. Fígado, vesícula, lado direito, pode refletir no ombro direito. Estômago, a válvula cárdia, a boca do estômago, reflete no ombro esquerdo. Vejam só. Então, para corrigir aquele problema que você já fez radiografia, já fez exame, não resolve, já tomou remédio, corrigir o refluxo gastroesofágico. Essa pressão de gases que dá aqui, e a inervação é a mesma que controla esta região. Pronto, foi embora o problema. Vejam só, que interessante isso. Deixa eu mostrar outro quadro aqui para vocês. Esta pessoa me procurou por várias queixas, mas a principal queixa dessa pessoa, empachamento, gases, muita fermentação. Olha a zona gastrointestinal, a coloração escura em relação ao restante. Uma hipoatividade gástrica, uma hipoatividade intestinal, uma hipoatividade enzimática. Olho direito, olho esquerdo. Também há sinais aqui de refluxo, de estufamento que vem para a região do esôfago, da escápula. Mas o que ela queixava era sempre um estufamento e muitas vezes dores de cabeça. A dor de cabeça tem muitas causas, mas está muito relacionado com a hipocloridria digestiva. Mas um sinal muito marcante nessa íris direita, e depois em outros pontos também na íris, é o que a gente hoje destaca muito: disfunção de pâncreas. Pâncreas, diabetes. Primeiro pensamento nosso, diabetes. E, na verdade, esta pessoa tem tudo para a diabetes, está no caminho para a diabetes, mas ainda não se manifestou. A queixa dela é gases. E aí a gente fica, o que tem que haver? O que tem que ver pâncreas? Todo mundo só pensa em pâncreas endócrino. Pâncreas que tem relação com diabetes, a parte endócrina, a produção de insulina, de glucagon, a parte hormonal. Mas o pâncreas tem uma outra função muito importante, que é a produção de enzimas para se completar a segunda digestão. O estômago é a primeira digestão, o intestino delgado é a segunda. Então, muitas vezes, nós não compreendendo isso. E esta disfunção de pâncreas leva à produção de gases, por falta de enzimas. Enzimas que quebram melhor a proteína, que já foi quebrada no estômago. Enzimas que quebram juntamente com a bile, quebram as gorduras, a lipase pancreática, e enzimas que vão ter que quebrar o amido, o pão, o biscoito, a massa, a batata, o próprio feijão tem amido, que você não mastigou suficientemente, porque a primeira fase da digestão do amido é na boca, pela ensalivação, e
e você não soube cuidar disso, engoliu quase tudo inteiro. E agora esse excesso de gás. Fora as misturebas, as más combinações, né? Fora a sobrecarga de doces e tudo, esse pâncreas exócrino, pâncreas responsável pela segunda fase da digestão, está sofrendo. E vai chegar ao ponto de também alterar o pâncreas endócrino, que é o que cuida da glicose, o lado endócrino do pâncreas. Isso a gente vê muito na prática, ok? E o terceiro quadro que eu quero mostrar para vocês, olha que interessante. Aqui já é um quadro de um clarão ao redor da pupila, em ambas as íris, mais claro do que fora da íris. Um fogo, uma acidez estomacal, também com refluxo gastroesofágico, direto aqui para o esôfago. Mas a queixa dessa pessoa, quando eu mencionei isso, ela confirmou, mas a queixa dela, dor no corpo, muita dor muscular, tensão no corpo. Volta aqui. Primeiro lugar, olha a tensão envolvida aqui no colarete. Uma pessoa, inclusive de uma irritabilidade nervosa, de uma tolerância zero, tentando segurar com poucos picos de espirro, de explosão, tentando segurar. Acidificou o estômago, e ele também está no caminho para o diabetes. Olha só aqui. Mas, além da alteração de pâncreas, ele tem um pigmento aqui no cólon, no seco em direção ao ascendente. Troque as orelhas. O burro, quando está desconfiado, troca as orelhas. Por quê? Risco de pólipo intestinal. Então, mas olha os anéis de tensão, de ansiedade, empurrando para a parte de fora da íris. Pode ver que aqui na região linfática, ó, chega a estar alto, chega a estar grosso, tá? A mesma coisa aqui, ó, os anéis na periferia. Como é que diz o ditado? Os nervos à flor da pele, doendo a musculatura. Muita gente chama isso de anéis nervosos. Nós hoje chamamos de anéis de ansiedade mental e anéis de pressão neurovascular. Os vasos, né? Os nervos, a musculatura toda tensionada. E interessante que aqui, pela alteração de pâncreas, o bloqueio na área hepática, fígado, olha já o indício aqui de fígado gorduroso. Então, esta visão holística da iridologia, de não se deter numa queixa apenas, ele procurou por dor, o outro procurou por empachamento, por gases, né? A outra pessoa por um problema específico no ombro esquerdo. E a iridologia nos oferece, então, a vantagem de enxergar o todo e descobrir a causa do problema. Além disso, em base dessas informações, a iridologia me mostra o melhor caminho agora para resolver. Está sofrendo de refluxo. Primeira coisa que ele precisa, atitude. Ele precisa aprender a mastigar, mastigar, mastigar e mastigar. 50 mastigadas cada bocado. O outro precisa o quê? Ativar as enzimas, os gases, a fermentação. Para de comer alface, é a única salada que ele come. Deixa mais lento o estômago ainda, o aparelho digestivo. Introduza gengibre na comida, ralado. Introduza vegetais amargos, vegetais crus, e sobriedade, simplicidade, alimento
não muitas misturas para não provocar aqueles gases. E o terceiro, afrouxar o parafuso. Sabe o parafuso muito apertado, rigidez, tensão. Claro que aí depois, na hora da prática, a terapia vai contemplar o todo, ok? Queria despertar vocês para a janela do corpo e o espelho da alma. Até o nosso próximo encontro.